Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Pastor Laudenir Menezes. Olá, queridos. Olá, amados. A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está aí do outro lado, assistindo esse vídeo, ouvindo esta mensagem. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Quero compartilhar mais uma parte da palavra de Deus com a sua vida. Quero abençoar a sua vida. Quero compartilhar com você e quero ministrar uma ligeira reflexão para abençoar a sua vida em nome de Jesus. A abordagem que nós vamos fazer hoje se encontra na carta escrita aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Esse texto é muito interessante. Seria muito bom se todos os cristãos atentassem para esse texto, atentassem para essas palavras, atentassem para esses princípios, qual Paulo vai dar para nós através das Escrituras Sagradas. Na carta escrita aos Efésios, capítulo 6, o versículo 10 em diante, vai dizer assim a palavra de Deus para nossas vidas. Se você puder acompanhar comigo aí, acompanhe, abra sua Bíblia aí na sua casa. Se não, fique atento na palavra de Deus que eu vou ler a mensagem para nós, tá bom? Vamos lá, em nome de Jesus, diz assim. O tema do texto vai dizer assim: a armadura espiritual dos cristãos. Por aí você já tira, né? Pela sugestão do tema, armadura espiritual dos cristãos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Queridos e amados, esse texto ele é muito interessante. Como eu falei no princípio, no início, seria muito bom se todos os cristãos atentassem para os princípios que esse texto ensina, para as lições espirituais que esse texto traz para aplicar na vida cotidiana do cristão. Então nós temos aqui, eu quero compartilhar com você aqui algumas observações desse texto para nós refletirmos junto um pouco acerca desta palavra. Então você que está aí, que está assistindo esse vídeo, preste atenção, fique atento para você poder absorver esta palavra no seu coração. Que essa palavra fale na sua vida, que essa palavra venha te trazer instruções para a sua vida diária, para a sua caminhada com Deus. Antes de tudo, eu quero agradecer a todos que estão inscritos nesse canal, os que estão assistindo, compartilhando, comentando, deixando o seu likezinho aí, se inscrevendo no canal. Muito obrigado por todos os inscritos e que Deus em Cristo vos abençoe. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí, em nome de Jesus, porque tem mensagem aqui que vai abençoar a sua vida, tá bom? Se de alguma forma esse conteúdo tiver uma importância para a sua vida, o que eu peço é que você se inscreva no canal e acompanhe as mensagens atentamente em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Quero aqui também louvar a Deus pela vida de um irmão que eu conheci ali em Pernambuco, nosso amado irmão Luiz Silvio e a sua esposa Regiane, né, que eles têm um programa muito abençoado, um programa mesmo de Deus, ali na rádio Timbaúba Gospel, lá em Timbaúba, Pernambuco. Um abraço aos meus irmãos e a todos os ouvintes da rádio Timbaúba Gospel. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, né? Um abraço ao meu amado pastor, irmão cantor Luiz Silva e a sua esposa, irmã Regiane. Que Deus abençoe a todos os ouvintes da Timbaúba FM ali
gospel ali de Timbaúba, em Pernambuco, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos para a palavra. Queridos, primeiramente, o que eu quero chamar a atenção é para algo importante, interessante, que esse texto traz para nós. O que é, pastor? A primeira coisa que eu quero observar com você aqui, querido, é a questão da ordem imperativa e universal. Imperativa porque é uma ordem que tem que ser cumprida, tem que ser obedecida se você é um cristão. E universal no que diz respeito à vida de todos os cristãos em todos os lugares da terra. Então todos deveriam entender, desejar e buscar esse revestimento do Senhor e da força do seu poder. Então a primeira coisa, o primeiro princípio aqui é você se revestir do poder. É você entender que essa ordem ela é imperativa e ela é universal. Que não é para um e para o outro, é para todos. Não é somente para o pastor, para o evangelista, para o ministro de louvor, o cantor, o profeta, não, o missionário. Não, é para todos. Todo cristão deve se revestir do Senhor e da força do seu poder. Então aqui está a primeira observação que eu quero que você entenda. E que você não despreze isso, esse princípio de buscar o Senhor, de desejar o Senhor, de querer mais do Senhor, de se revestir do Senhor e da força do seu poder. Porque esta é uma ordem imperativa e uma ordem universal no que diz respeito a todos os crentes, a todos os cristãos em toda a terra. Então essa é a minha primeira observação para que você possa entender e você não venha desprezar essa coisa de buscar o Senhor a cada dia, essa coisa de se revestir do Senhor a cada dia. Não despreze, busque sempre o revestimento do Senhor, busque sempre se revestir do poder do Senhor. Ele vai dizer como que isso acontece. Como que eu vou me revestir do poder? Como que eu vou me revestir do Senhor? Como é que eu vou me revestir do Senhor e da força do seu poder? Como que eu posso fazer isso? O que passo que eu tenho que dar? O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte. Ele vai deixar aqui as direções para a gente tomar. E ele vai dizer que a gente deve fazer isso se revestindo da couraça, da justiça, da preparação do Evangelho da paz. Ele vai dizer que nós temos que usar o escudo da fé, o capacete da salvação, nós temos que usar o calçado do Evangelho, nós temos que andar na justiça, na verdade, nós temos que andar na perseverança, nós temos que andar na humildade. Então ele vai dizer que ele vai dar aqui algumas direções acerca do que são essas armas, que são essas armaduras, que são essas vestes espirituais que nós temos que vestir para que nós possamos estar vestidos do Senhor. Então ele vai dizer que revestível de toda a armadura de Deus. Então a armadura de Deus, ela consiste em nós andarmos, como ele vai dizer aqui. Ele vai dizer aqui que nós devemos nos cingir nossos lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, preparar os pés na preparação do Evangelho da paz. Aí ele vai falar também sobre usar o escudo da fé, pelo qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Ele vai dizer também que nós precisamos orar em todo o tempo, vida de oração. Nós precisamos estar orando, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de humilhação. E ele diz, perseverando em tudo isso, e uma vida de perseverança. Então nós precisamos sim estar revestidos do Senhor e da força do seu poder. Isso é o primeiro. O segundo é como que isso vai acontecer. Como é que isso pode acontecer? Como é que eu posso fazer isso? Aí Paulo vai dar essas instruções aqui. Andando na verdade, deixando a mentira. Andando na justiça, deixando as injustiças. Vivendo na preparação do Evangelho, vivendo a palavra de Deus a cada dia. Em oração, em busca contínua do Senhor, para que você possa ser fortalecido nele a cada dia. Deixa eu compartilhar com você aqui, lendo para a gente ver, mas estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos que andar na verdade. O que é a verdade? O próprio Jesus Cristo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também ele vai dizer que a minha palavra, ele vai dizer para o Senhor, a tua palavra, Senhor, é a verdade. Então nós temos que andar na verdade em Cristo Jesus. Nós temos que andar na verdade na palavra de Deus. Ele vai falar também sobre nós temos que vestir a couraça da justiça.
Nós não podemos praticar a injustiça e nem compactuar com as injustiças. Nós temos que procurar andar naquilo que é justo diante de Deus, para a glória de Deus, calçar os seus pés na preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz aqui é a palavra de Deus, é aquele Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro do judeu, depois dos gregos. Esse Evangelho que nós não temos do que se envergonhar, mas nós temos que calçar esse Evangelho e andar na paz. Nós temos que não só viver a paz, mas promover a paz no meio em que vivemos. Ele vai dizer, tomando sobretudo o escudo da fé, pelo qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Então a fé é algo indispensável na sua vida. Você tem que usar essa fé. A fé é um instrumento de defesa, é uma arma espiritual de defesa, pelo qual você vai apagar os dardos do diabo, pela qual você vai parar a ação do diabo contra a sua vida. Ele vai dizer ainda mais, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você não pode abrir mão da palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus no seu coração, tenha a palavra de Deus na sua mente e tenha a palavra de Deus na sua boca, nos seus lábios, professando essa palavra. Ela é poderosa para destruir fortalezas, ela é poderosa para derrubar muralha, ela é poderosa para quebrar coração pedrificado, ela é poderosa para trazer existência, aleluia, as coisas que não existem pela palavra de Deus. Você está me entendendo? Então Paulo ele vai dizer aqui como que nós devemos vestir essas armaduras, como é que nós vamos nos revestir do Senhor e da força do seu poder. Aí ele vai dizer ainda mais, orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto e perseverando. Então essas são as armas espirituais, essa é a couraça da justiça, essa é a couraça, essas são as armaduras que o cristão precisa se vestir, para que ele possa então estar assim se revestindo do Senhor e da força do seu poder. Você está me entendendo? Então, primeiro, entenda que essa ordem ela é imperativa e ela é universal no que diz respeito à igreja, a todos os crentes de todos os lugares e em todos os tempos. Mas ele vai também dizer como que a gente deve fazer isso, como é que a gente deve se revestir dessa couraça, como é que a gente deve se colocar essa armadura. Ele vai dizer o que nós acabamos de ver aqui, andando na paz, na justiça, na verdade, na oração, usando a fé, a preparação do Evangelho, pregando o Evangelho, professando a palavra, vigiando nisto, se humilhando e perseverando. Então essas armas espirituais não podem faltar na vida do cristão. Mas ele não para por aí, ele vai dizer para quê? Para que eu devo me revestir da couraça? Para que eu devo me revestir das armaduras? Para que tudo isso? Ele vai dizer para que você possa estar firme no dia mau, para que você possa ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. O diabo está sempre preparando uma cilada, o diabo está sempre preparando uma armadilha. Cilada significa armadilhas imperceptíveis aos olhos naturais, ou seja, são lutas espirituais. São lutas espirituais. Então você deve entender que você precisa desse revestimento. Você precisa se revestir do Senhor, da força do seu poder. Você precisa se vestir das armaduras de Deus, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo, para que você possa ficar firme no dia mau. Você não tem que estar se revestindo, buscar se vestir com essa armadura quando o dia mau chegar. Não, meu querido, quando o dia mau chegar, você já é para estar preparado, você já é para estar fortalecido no Senhor, você já é para estar revestido do poder do Senhor, você já é para estar de pé firme ali na couraça da justiça, no cinto da verdade, no capacete da salvação, na espada do Espírito, no escudo da fé. Você tem que estar revestido dessas armaduras para que você possa resistir ao diabo e ele fugir de você. Veja que a Bíblia vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então é assim que você vai lutar e é assim que você vai vencer em nome de Jesus. Então aqui nós temos a ordem imperativa e universal no que diz respeito à igreja, a todos os cristãos. Nós temos aqui como devemos fazer isso e nós vemos aqui para que eu devo fazer isso. Então nós temos aqui o como e o para quê. Para que eu devo me revestir? Para ficar firme. Porque você tem um inimigo que está guerreando contra você, que está tentando te destruir, que está colocando armadilhas imperceptíveis no seu caminho, que está colocando laços contra a sua vida. E somente no Senhor você vai poder perceber, ter o discernimento dessas armadilhas, desse laço,
e você pode ficar firme quando o diabo se levantar contra você. Você está me entendendo? Então, nós temos aqui como eu devo fazer isso. Paulo deu já aqui a explicação, os princípios, como que a gente deve fazer isso. Para que eu devo fazer isso? Nós vimos aqui, para ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. E a terceira é o porquê eu preciso fazer isso. Por que eu preciso me revestir das armaduras de Deus? Porque as armaduras de Deus, elas são espirituais. Porque a sua guerra, ela não é física, não é uma guerra carnal, não é uma guerra material. Porque a sua guerra, ela é espiritual, ela é invisível. Ela é invisível, a sua luta, a sua guerra, a sua peleja, a sua batalha são contra inimigos invisíveis, num reino invisível. Então você está lutando no reino do Espírito, você está lutando no reino espiritual. Por isso você tem que se revestir do espiritual, para que você possa vencer, porque as suas lutas são espirituais, a sua guerra é espiritual. Ele vai dizer, porque nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, poderes espirituais da maldade, espírito espiritual. Então essa é a nossa luta. Então é por isso que nós precisamos nos revestir do Senhor. Porque eu preciso? Porque a minha luta é espiritual, porque a sua luta é espiritual, porque as armadilhas são espirituais, porque o que o diabo tem preparado para destruir as nossas vidas são espirituais. Como é que nós vamos vencer? No reino do Espírito, queridos. No reino do Espírito, porque os nossos inimigos, eles são invisíveis, são inimigos espirituais, mas que não param de nos atacar, que não param de atacar a sua vida. Muitas vezes esse inimigo, ele espiritual, ele coloca enfermidade, coloca doença, coloca medo, coloca pavor, coloca pânico, coloca miséria, coloca desgraça, coloca tudo que é ruim no nosso caminho para nos fazer tropeçar. E se nós não estivermos preparados, nós não vamos resistir a essas armadilhas, a gente vai cair nela. Por isso você precisa estar se revestindo do Senhor e da força do seu poder a cada dia. Não abra mão disso, não troque esse princípio por nada. Muitas vezes você precisa estar se revestindo do Senhor, você está relaxando, você relaxou na vida de oração, você relaxou na palavra, você relaxou na obediência, na santificação, você relaxou na vida espiritual. Então o inimigo, ele está propício a te vencer, porque você baixou a guarda, porque você relaxou. Mas eu digo para você, não baixe a sua guarda, não se vista a cada dia, vá se revestindo a cada dia do espiritual. Louvado seja Deus, você vai vencer assim os seus inimigos. E você não vai cair no laço, ser preso pelos laços imperceptíveis que o inimigo prepara para destruir a sua vida. Você está me entendendo? Então entenda que Paulo, ele vai dar esses princípios, essas instruções para nós. Que você possa colocar na sua vida. Que você possa abrir os seus olhos espirituais e ver essas verdades. Olha, essa é uma ordem. Revestíveis do Senhor e da força do seu poder, é uma ordem da palavra de Deus para nossas vidas. E é bom que ele vai dizer como é que eu devo fazer isso, né? Para que eu devo fazer isso e por que eu devo fazer isso. Nós temos a resposta dentro do próprio texto. A palavra de Deus está nos dando a resposta. Então, meu amado, talvez não sei que luta você está enfrentando, não sei em que área você está guerreando, mas uma coisa eu sei: se você se revestir do Senhor e da força do seu poder, aleluia, você vai vencer, aleluia, você vai ultrapassar, você vai transpor essa muralha que está diante de você, você vai transpor esse momento que você está vivendo, você não vai ser sucumbido, você não vai ser destruído, você não vai ser amarrado, preso pelas essas forças malignas. Você não vai cair no laço do inimigo, porque o Senhor caminha contigo, aleluia. O Senhor caminha contigo, o anjo do Senhor acampa ao teu redor, a presença do Senhor está contigo, o Espírito Santo está aí te dando luz, te dando visão, te dando audição espiritual para você ouvir a voz de Deus. Então atente para a voz de Deus, siga a voz de Deus. Como eu costumo dizer, querido, você tem que andar, viver e se mover nos princípios de Deus, nos caminhos de Deus, na verdade de Deus, no que Deus tem
tem preparado para a sua vida. Aleluia. Você não vai desistir, você não vai parar, porque Deus, Ele é maior na sua vida, porque é maior que está em você do que o que está no mundo. O diabo usa as coisas do mundo para colocar laço, preparar laço contra a sua vida, para tentar te destruir, mas o que está em você é maior. Creia nisso. Há algo grande em você, e o que está em você é Deus. O Espírito de Deus está em você. Por isso você vai vencer essas lutas, você vai vencer essas batalhas, você vai vencer essas guerras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro isso na sua vida, para a glória de Deus. Você vai desistir? Não vai, porque Deus é maior na sua vida, porque Deus é grande na sua vida, porque o Espírito Santo, Ele vai te impulsionar, aleluia, Ele vai te colocar de pé para você andar, para você caminhar. Então, se revista do Senhor, da força do seu poder. Uma vez Jesus Cristo falou que os demônios eram expulsos pelo dedo de Deus. Tem tradução que diz pelo poder de Deus. E outra tradução diz pelo Espírito de Deus. Então o que significa expulsar o mal, expulsar os espíritos imundos, expulsar os demônios com o dedo de Deus, com o poder de Deus? Significa que é o Espírito de Deus em ação e em operação. Então, o que Paulo está dizendo em outras palavras, se revista do Senhor, do Espírito do Senhor, porque o poder de Deus é manifesto pelo Espírito Santo de Deus. Então se reveste do Espírito Santo. Ele é o teu ajudador, Ele é o teu amigo fiel, Ele é o teu consolador, aleluia. Ele caminha contigo em todos os momentos, o Espírito Santo está aí caminhando contigo. Então você tem que se revestir dele a cada dia, buscá-lo intensamente. Como o salmista diz, como uma coça anseia pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus, que a sua alma possa ter sede de Deus, da presença de Deus, da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, que a sua alma possa desejar ardentemente, aleluia, o Espírito Santo na sua vida, aleluia. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer caminhar com você em todos os momentos. Então, se revista do Senhor e da força do seu poder, que é o seu maravilhoso Espírito Santo. E você provará grandes conquistas, grandes vitórias, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra fique no seu coração. Se você está vacilante, se você está um pouco disperso da sua vida espiritual, se volte hoje, se volte agora, ainda há tempo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, querido. Deus abençoe.